Bom dia, pessoal. Meu nome é Andreas, faço parte da equipe de segurança da Bernec, atualmente atuando na unidade de Araucária e hoje vou passar para vocês a integração dos prestadores de serviço, né? A integraçãozinha ali que vai ser válida para você acessar as unidades Fabris, tanto de Araucária, quanto de Lages, quanto de Curitibano também é válida para as três. Na Bernec, nós acreditamos que atitudes salvam vidas, né? Então, o que vai diferenciar você de chegar bem em casa no final do dia, ou infelizmente, né, possivelmente ser ali encaminhado para um hospital com algum machucado, com algum acidente? São seus atos, são suas atitudes durante o seu dia, principalmente se você atua dentro de uma indústria. Portanto, convidamos você a traçar um caminho seguro com a gente. Lembrando que em caso de emergência que seja preciso evacuar o local, vai soar o alarme de evacuação, né? E daí tem ali a plaquinha da rota de fuga identificada nas paredes. Identificou uma delas, vai seguindo elas até chegar ali numa área externa. Já em áreas externas tem um ponto de encontro de emergência, são três localzinhos aí separados de qualquer tipo de risco dentro das indústrias, né? Lembrando que tanto o encaminhamento para a rota de fuga quanto para os pontos de encontro de emergência é a brigada que faz. Então vai só o alarme, a brigada entra em ação, identifica vocês e encaminha vocês para esses locais. Ou vocês vão de encontro a eles, encontram um brigadista que ele vai encaminhar vocês para esses locais. Nunca tentem tomar nenhuma medida sozinho, porque vocês podem entrar numa sala fechada, podem tomar ali um caminho que não é totalmente seguro para vocês saírem daquele local. Então, continuando ali na parte das atitudes, né? Através do cumprimento de regras, procedimentos e do planejamento de trabalho, asseguramos a integridade dos nossos trabalhadores. Então, você chegando no local, provavelmente a atividade que você vai executar é algo que você já está habituado, algo que você já realiza ali há alguns anos, alguns meses, possivelmente. O que muda de indústria para indústria? O local, a ambientação. Né? Então, se você chega naquele local com planejamento de trabalho e faz uma análise dos riscos daquele local, você consegue diminuir e muito o seu acidente. Né? Como a gente disse, o trabalho você já conhece muito bem. O que muda vai ser a ambientação. Então, você conhecer é essencial para evitar esses tipos de ocorrência. A segurança tem que ser valor na rotina de trabalho de todos. Por quê? Há cerca aí de 20, 25 anos atrás, tinha gente, né, se machucando igual água nas indústrias, né? Possivelmente tendo ali acidentes fatais, e era muito mais rentável ali para o dono da empresa simplesmente mandar aquele trabalhador embora e contratar um com a integridade física que estava 100%. Né? E através aí de todo as nossas conquistas, a gente conquistou CLT, todos os direitos que a gente tem caso ocorra algum tipo de acidente e também a segurança do trabalho. Hoje a gente acessa uma fábrica e a gente tem a certeza que a gente vai atuar nela durante anos, 10, 15, 20 anos dentro dessa indústria, com a possibilidade de não se machucar, de sair com a integridade física, mental, né, totalmente intacta, por conta de tudo isso que a gente conquistou. Por isso que a segurança tem que ser valor na nossa rotina de trabalho. Tenha um comportamento seguro a cada detalhe da sua jornada, queremos que ninguém se machuque, queremos zero acidente. Tipos de ocorrência, né, então, aqui quando que você vai entrar ali em contato com a segurança para avisar uma ocorrência indesejada. Quando você identificar um ato inseguro na área, então estou andando lá, identifiquei, um colaborador da minha equipe tendo um ato inseguro, vou chegar para ele e vou orientar, né, eu falo: "Ô, pode realizar essa atividade de uma maneira diferente, né, assim você vai estar exposto a tais riscos, pode acontecer um acidente com você". Avisa lá uma, 2, 3, 4 vezes, ele não acatou, daí é bom você levar isso para o seu líder ou para a segurança de trabalho, tá? Isso sendo alguém da sua equipe, sendo alguém da Bernec, sendo alguém de outra equipe terceira, né, é bom você sempre estar alertando aquela pessoa, porque você pode evitar que aconteça um acidente. Em caso de incidente, também será preciso daí avisar diretamente segurança do trabalho. Então, o que é um incidente? Um caso que houve dano material e não pessoal. Então, caiu uma peça, estourou algo perto e não machucou ninguém, porém teve um dano material ali. Por que tem que avisar? Porque a gente tem que ir lá e simplesmente arrumar aquilo? Não, né? Existe toda uma investigação em cima disso. A gente tem que olhar por que aconteceu aquilo ali. Caiu aquela peça perto de um trabalhador? Era para ele estar passando por ali? Se sim, por que caiu? Existe toda essa parte de investigação para a gente tomar uma providência em cima desse incidente. No caso ali de acidente, daí também é essencial que vocês entrem em contato com a segurança do trabalho, tá? Então, um dano material e pessoal ou somente pessoal, né, que machucou daí. Como que a gente vai, por que, né, que a gente tem que entrar em contato com a segurança? Todos esses direitos que a gente conquistou, que eu falei posteriormente, eh, a gente precisa de um registro para que esses direitos sejam efetivados. Então, por exemplo, se você se machuca, hoje em dia tem um acidente de trabalho, você tem uma gama de direitos que vai te proteger. Mas para que esses direitos sejam efetivados, necessita desse registro. Então, um exemplo aqui que a gente sempre dá, né? Tô andando lá, torci o meu pé, no momento não vai doer, não vai fazer nada com o seu pé, você está quente, você está trabalhando, tá com a adrenalina ali do local, não vai dar em nada, né? Mas pode ser
que posteriormente, no outro dia, você acorde lá com o pé inchado, não consegue nem colocar a botina no pé. Vai ligar lá para sua empresa e vai falar: "Ó, me machuquei lá na Bernec, torci o meu pé, não vou conseguir trabalhar hoje, meu pé está inchado". Eles provavelmente vão entrar em contato com a gente e perguntar se teve registro. Se não teve registro, não conta como acidente de trabalho, porque você pode ter torcido esse teu pé em qualquer outro local, menos trabalhando, né. Por isso que é tão importante esse registro, para que você tenha ali os seus direitos contemplados, certo? Parte de descumprimento de regras. Se você vê um trabalhador ali descumprindo algum tipo de regra ou tendo um ato inseguro, é obrigatório você chegar, alertar, orientar ele, né. A gente dá o exemplo, pode ser que aquele trabalhador não tem tanta malícia, não tem tanto tempo de experiência como você. Se você chega, orienta, alerta, né, fala ali que ele está realizando aquela atividade de uma maneira errada, orienta ele para realizar a atividade de uma maneira mais segura, você vai estar salvando a vida daquela pessoa, com certeza. A integridade física e mental dela. Vai evitar que aconteça um acidente com aquela pessoa. Parte de regras básicas da segurança do trabalho. Então, o que que seriam as regras básicas? A partir do momento que você adentra a Bernec, passou pela portaria, essas regras estão valendo para você em qualquer local, né, de empresa. Então, tem que fazer a utilização de EPIs, os básicos e obrigatórios, né? Botina de segurança, capacete com jugular, óculos e protetor ocular dentro de áreas fabris ou local de serviço. Bloqueio de fontes de energias perigosas, né? Tem que realizar ali toda a parte de bloqueio de máquina se for realizar alguma atividade que exija algum tipo de energia naquela máquina, né. Permissão de trabalho, se for realizar alguma atividade crítica, tem que abrir uma permissão de entrada de trabalho, a gente vê um pouquinho melhor essa parte de permissão aí, depois. Proteção de máquinas, nunca remover nenhum tipo de proteção de máquina ou fazer adulteração daquela máquina, apertar algum botão, fechar, abrir alguma válvula, você pode estar prejudicando algum processo, prejudicando alguém que vai trabalhar naquele local. Sempre ter uma comunicação assertiva, então, como a gente falou anteriormente, né. Se tiver algum ato inseguro, alguma condição insegura, um acidente, tem que entrar em contato ali e avisar a segurança do trabalho. Utilização de celular, proibido utilizar em área fabril, andando pelas ruas, em local de serviço, a gente vê um pouquinho melhor essas regras de celular ali pra frente. Parte de tolerância zero, a gente não tolera o uso de qualquer tipo de álcool, droga ou entorpecente aqui dentro, né, cigarro também. A gente tem muito problema com cigarro, por quê? A Bernec trabalha com produção de madeira, então a gente tem pó de madeira armazenado em todo local. Pode ser que você acendendo um cigarro, jogando uma bituca aí em qualquer local de rua ou em qualquer local da empresa, venha causar um princípio de incêndio, posteriormente um incêndio por conta disso. Então é totalmente proibido fumar em qualquer local da Bernec. Isolamento de área também, sem procurar respeitar o isolamento. Então, estou andando na área lá, identifiquei uma fita zebrada, identifiquei um cone, vou passar longe, vou procurar identificar o que está acontecendo ali, qual que é o serviço que está sendo executado. Vou passar longe daquele local para eu não afetar o trabalhador que está realizando a atividade ali, ou eu não ser afetado pelo serviço dele também. Parte do uso do celular, né, então as regrinhas aí, proibido a utilização de celular nas dependências da Bernec fora de locais seguros, né, então onde eu posso utilizar sem nenhum problema? Dentro de área administrativa, dentro de prédio, corredor, dentro do banheiro, às vezes lá na fábrica tem uma cozinha, entra na cozinha, utiliza lá sem nenhum problema, refeitório, pode utilizar, né. Estou andando lá dentro da fábrica, estou andando pelas ruas ou estou realizando ali a minha atividade, não vou utilizar o celular, porque daí é totalmente proibido. Andreas, estou andando, tô precisando de atender uma ligação urgente, não tem como eu recusar essa ligação e começou a tocar o meu celular no meio da rua. O que que eu tenho que fazer? Procura um local seguro. No meio da rua, vai lá, procura uma grama, procura uma calçada, vem, fica em cima daquela calçada parado no seu local, atende a ligação, faz tudo o que tem que fazer, depois desliga, coloca o celular no bolso e volta a transitar. Mas sempre procura um local seguro para fazer o manuseio ali do celular. Sempre ter uma atenção no seu deslocamento, nunca correr ou subir e descer escadas, né, sempre tomar esse cuidado. Não utilizar escadas ou rampas fazendo alguma outra atividade, a gente atrela muito isso a mexer o celular, também é, né, mas pode ser ali, tá manuseando uma ferramenta, olhando uma peça, analisando a peça, isso vai virar um foco de desatenção e você pode tropeçar e cair. Sempre utilizar o corrimão também quando for utilizar a escada, porque se tiver uma eventual tropeção, você tem um local para se segurar e não vai cair diretamente na escada, e nunca tentar ultrapassar ninguém aí que estiver subindo ou descendo no local contrário ali que você vai acessar a escada. Sempre procurar andar aqui dentro, não correr e nunca cortar caminho pelo meio das máquinas, né. As máquinas, elas trabalham com tração, trabalham com vapor, então pode prender ali um uniforme seu dentro de uma máquina ou causar alguma queimadura se você passar muito próxima dela para cortar caminho. Então sempre cuidado nessa parte também, sempre andar aí pelos locais seguros. Parte de adorno,
Proibido acessar a área ou realizar qualquer tipo de serviço ou atividade utilizando adornos. O que que é um adorno? É qualquer material que esteja atrelado ao seu corpo. Pode ser um relógio, pode ser uma aliança, pode ser uma pulseira, uma corrente, o próprio crachá da empresa vira um adorno. Então, sempre retirar para acessar a fábrica para realizar alguma atividade. Tira lá, deixa no bolso, deixa na mochila, deixa no carro, acessa, faz atividade, daí no final volta e pega esses adornos. Vai virar um foco de enrosco dentro da fábrica. Então, posso enroscar minha aliança lá em alguma quina e vir a tirar a pele do meu dedo para fora. Posso prender minha corrente em alguma máquina, danificar o meu pescoço, ou até mesmo cair a minha corrente dentro da máquina e danificar a máquina, né, causar um prejuízo para você ou para sua empresa. Então, sempre muito cuidado. Retira o adorno, acessa para a fábrica ou realizar alguma atividade. Parte de limite de velocidade. Então, se você for acessar com algum tipo de veículo aqui dentro, seja um caminhão, seja o veículo da empresa, seja a oficina móvel, é máximo de 20 km por hora, luz baixa acesa e pisca-alerta ligado. Sempre tomar cuidado com as plaquinhas também, né, ali de trânsito, sempre respeitar elas para andar com o veículo aqui dentro. Muito cuidado nessa parte também. Parte de EPI, então, conforme a NR6, o nosso empregador também tem obrigações a seguir, né? Esses são os nossos direitos conforme o nosso empregador. Então, ele tem que fornecer um EPI adequado ao risco da sua atividade, exigir o uso, treinar e orientar o funcionário sobre o uso adequado daquele EPI. Então, ele não pode te dar um cinto de segurança e mandar você subir e realizar um serviço em altura se você não tem um treinamento prévio de NR35 para trabalho em altura. Também tem que substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Esses são os nossos direitos e conforme os nossos direitos vêm os nossos deveres também. Então a gente tem que utilizá-los apenas para o fim que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, para fazer a substituição lá. Bernec não entrega EPI para terceiro, então se tiver algum roubo, alguma perda, quebrou o EPI, vai ter que solicitar lá para sua empresa, esperar chegar aqui, daí a gente libera o serviço de novo, então pode causar algum atraso aí por conta disso. Muito cuidado nessa parte. Prevenção de incêndio. Então, né, para a Bernex ser uma madeireira, a gente tem pó de madeira em todo local. Esse pó muitas vezes pode estar extremamente seco, muito fácil de pegar fogo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados específicos aí na prevenção de incêndio, né? Se for realizar algum tipo de trabalho quente, providenciar um mangote de água, né? Faz a verificação, tem um mangote de água aqui próximo para eu tomar ali uma providência em cima de um possível princípio de incêndio? Não tem? Vou procurar um extintor. Tem um extintor na parede, por exemplo? Beleza, ok. Não tem na parede, não tem mangote, eu vou providenciar um extintor para deixar próximo da minha atividade. Lembrando que, se tiver um extintor na parede, lá a uns 10 metros de distância de você, você não pode tirar aquele da parede e trazer para perto de você. Se ele está naquele local, ele é destinado para aquele local. Então, entre em contato ali com o responsável da atividade, com algum supervisor de área, ou até mesmo com a segurança do trabalho, para a gente providenciar um extintor para deixar ali próximo da sua atividade. Nunca sobrecarregar tomadas, instalações, quadro elétrico. Solicitem para que sejam aprovados por eletricista. Exemplo. Tô lá dentro da área, só tem um quadro elétrico, só tem uma tomada para eu utilizar. Eu vou jogar um extensor naquela tomada ali e vou jogar uns 5, 6 equipamentos. Posso? Até pode, desde que um eletricista aprove aquele local. Vê se não tem nenhum dano, vê se não está irregular, não vai causar algum curto. Aprovou, tá tudo certo? Beleza, pode utilizar sem nenhum problema lá. Caso contrário, né, a gente tem que tomar algum outro tipo de providência para realizar essa atividade. A Bernec possui equipe de brigadistas capacitados, identificados com o capacete vermelho em áreas fabris e o colete vermelho em área administrativa. Identificou qualquer movimentação diferente envolvendo fogo, avisa esse pessoal. Lembrando que nossos processos industriais, nenhum deles vai mexer com chama, com fogo em locais abertos, né? Ali dentro das caldeiras, normalmente, tem sim a chama, tem o fogo, mas é em um local confinado, fechado, e nenhum local externo vai envolver chama. Muitas vezes a pessoa identifica ali um incêndio e fala, putz, pode ser algum processo ali, né, da produção, não vou nem falar. Se identificar a movimentação diferente envolvendo fogo, avisa o brigadista, porque provavelmente é um princípio de incêndio. Proibido fumar dentro da Bernec, como a gente já comentou, né, em qualquer local, em qualquer parte dentro da dependência da Bernec, totalmente proibido. Onde eu posso fumar sem nenhum problema? Fora das dependências. Então sai para fora das portarias, né? Normalmente ali na frente das portarias já tem a parte do fumódromo para fumar lá sem nenhum problema. Lá pode fazer utilização. Da empresa, dentro das dependências, totalmente proibido. Parte de sinalização, então, na Bernec a gente tem várias placas que identificam as áreas, e essa placa tem uma cor, e essa cor vai ser denominada para aquele local específico. Verde, amarelo e vermelho, igual no trânsito lá, né? Então, placas verdes, vamos lembrar no trânsito lá, posso passar quando o sinal está verde? Posso sem nenhum problema. Então ali, mesma coisa aqui dentro. Vou passar por ali, só tem que adotar um método de segurança normalmente nas placas verdes. Pode ser os EPIs básicos e obrigatórios, ou pode ser algum EPI específico daquele local, vai estar identificado ali na plaquinha verde. Amarelo, no trânsito, eu posso passar? Tem alguma lei que fale que eu não posso?
Não, né. Eu até posso. Acabou de ficar amarelo? Ah, então vou passar. Tá amarelo ali já faz uns 3 segundos, já vai ficar vermelho? Opa, então vou esperar. Depende, mesma coisa aqui dentro da Bernec, depende do que está escrito na placa amarela, plaquinha de atenção. Ali naquele caso embaixo, né, pedestre caminha na rota segura. Por ali você pode passar, você só vai ter que ter uma atenção na rota segura. Já o exemplo lá de cima, área restrita, somente pessoas autorizadas. Opa, então se eu não tenho autorização, não vou passar por aqui. Sempre leia o que está escrito na placa amarela. Placa vermelha daí pare, não ultrapasse igual no trânsito também, porque são locais com altos riscos, né. Provavelmente, se acontecer algum tipo de acidente dentro de um local de placa vermelha, pode ser a vir acidente fatal. Então, por isso que são identificadas dessa maneira. Tem de alta tensão, tem ali de espaço confinado, tem também de risco de incêndio. Também vai ser identificadas plaquinhas de proibido fumar por todas as dependências da empresa, e tem a plaquinha de área de construção, que dificilmente a gente vê dentro das dependências, somente se estiver tendo uma obra específica naquele local, pode ser que seja identificado. Parte de isolamento, nunca ultrapassar limitações das áreas. Então, se tem lá alguma fita zebrada limitando aquele local, algum tipo de cone também, sempre passar em volta, longe, identifica o que está acontecendo naquele local, por que está isolado. Tem alguém trabalhando em altura? Tem alguém dentro do espaço confinado? Estão fazendo trabalho a quente? Opa, identifiquei, então vou passar longe daquele local para eu não afetar aquela pessoa. Mesma coisa se você for realizar algum tipo de serviço. Isola o local, fita zebrada, cone, para ninguém passar ali e afetar o seu serviço. Se vocês não tiverem à disposição desses materiais, pode ser, né, conversando ali com o responsável da atividade, que a Bernec venha disponibilizar também uma fita zebrada ali para fazer o isolamento do local. Se for acessar a expedição, tomar muito cuidado com a área de operação de empilhadeira, né? O cara tá ali, o operador tá com o material no garfo, tá andando de ré, o capacete limita a visão, tem ali de 4 a 5 pontos cegos também na empilhadeira, muito fácil de ocorrer um atropelamento. Então sempre tomar muito cuidado para acessar a expedição, sempre pela rota segura identificado no chão, né? Um corredorzinho branco desenhado lá. Tô andando pela rota segura, identifiquei a empilhadeira vindo, opa, vou parar onde eu tô, vou esperar ela fazer todo o serviço dela, depois eu passo. Caso contrário, procura ter um contato visual com o operador, se ele fizer um sinalzinho para você passar, sem nenhum problema. Não adianta gritar para ele, tá de protetor ocular, tem o barulho da fábrica, tem o barulho da empilhadeira, dificilmente ele vai te ouvir. Sempre contato visual. Parte de permissão de trabalho, documentinho muito importante aqui dentro, tá? Se for realizar qualquer tipo de atividade de risco, tem que abrir uma permissão de entrada de trabalho. Quais são as atividades de risco? Trabalho em altura, espaço confinado, trabalho a quente, escavação, movimentação de cargas e trabalho com eletricidade. Lembrando que não foi a Bernec que estipulou essas atividades, cada atividade dessa tem uma norma regulamentadora específica que contempla, né, essa atividade. Por isso que é exigido ali uma permissão de entrada de trabalho, em algum momento ali daquela norma, está escrito que é uma atividade de risco e que precisa de uma permissão de trabalho. Por isso que a gente tem esse documentinho muito importante, lembrando que qualquer tipo de formulário que está identificado por norma ou por lei vira documento, tá? Então, por isso que é muito importante estar municiado de documentação quando você adentra uma fábrica, por exemplo. Permissão de trabalho, certificado, a lista de presença dessa integração que você assinou vira documento também, sempre para te proteger, para ser um escudo aqui dentro. Então, o que que vai estar disposto na permissão de trabalho da Bernec, né? Qual que é ali a modalidade do seu serviço, se é um trabalho em altura, um espaço confinado, um trabalho quente, assim por diante. Quais os riscos que você vai estar exposto de qualquer natureza. Então, se for realizar qualquer atividade em qualquer local da empresa, vai ter possivelmente aqueles riscos ali. Pode ser piso escorregadio, pode ser umidade, pressão elevada, temperatura elevada. Quais os riscos que você vai estar exposto? Depois disso, vai ter orientações conforme a sua atividade. Então, se é um trabalho à altura, vai ter lá, fazer a verificação de pontos de ancoragem, fazer a inspeção de cinto, amarrar as ferramentas para evitar queda de material, orientações conforme a atividade que for realizada, tem de trabalho à altura, tem de espaço confinado, assim por diante de todas as atividades. Pode ser colocado uma orientação por escrito também naquelas linhazinhas em branco ali. Se for espaço confinado, é feita a medição de gases antes e também especificado na permissão de trabalho. Disposição de qual ferramenta vai utilizar e também de quais EPIs vai ser utilizados ali naquela atividade. Ao final, executante da tarefa, no caso, os terceiros assinam a permissão de trabalho, responsável da atividade da Bernec assina, possivelmente também um supervisor possa vir assinar, e segurança do trabalho assina. Após isso, é entregue 3 vias dessa permissão de trabalho, uma para executante de serviço, outra para responsável da atividade e outra para segurança do trabalho, para também não ter nenhum tipo de adulteração nessa permissão de trabalho. Então vamos supor que eu assinei algo errado lá, acontece um acidente porque eu deixei de assinar ali na permissão de trabalho, e eu olho lá e falo: "Putz, esqueci de assinar aqui, vou assinar para não dar nenhum problema para mim", né. Não dá, porque daí tem outras 2 vias lá que foram assinadas simultaneamente e não foi feita essa alteração.
Parte de bloqueio de máquinas, então, sempre quando você for realizar algum tipo de manutenção em máquina, tem que solicitar para fazer o bloqueio dela, tá? Pode ser que envolva ali vários tipos de energia nessa máquina, então tem que bloquear todas elas especificamente. Quando precisamos bloquear os equipamentos? Quando o funcionário deve remover ou contornar as proteções da máquina ou dispositivo de segurança. Quando o funcionário precisa colocar alguma parte do seu corpo em contato com o ponto de operação do equipamento, ou precisa colocar alguma parte do seu corpo em uma área perigosa associada com o ciclo operacional da máquina. Aí são os 3 exemplinhos que normalmente acontecem para solicitar um bloqueio de máquina, né. Então você vai identificar que precisa do bloqueio, vai comunicar a necessidade do bloqueio para o operador de área, né, aquele que vai fazer o bloqueio da máquina ou do equipamento. Vai ser feita uma avaliação das energias envolvidas, se é uma energia elétrica, hidráulica, pneumática, química, mecânica, vapor, gravidade térmica ou potencial residual. Vai desligar essa máquina e retirar a energia residual presente dentro da máquina. Solicitante vai preencher o cartãozinho do bloqueio e vai entregar o cartão preenchido para o operador de área junto com o seu cadeado, ou para o eletricista se for CCM, né. Vai fazer o bloqueio da máquina utilizando cadeado, fio extensor, raquete, são vários tipos de bloqueio para tipos de energias diferentes. Colocar o cartão de bloqueio no local e entregar, cada um dos canhotos para cada executante. Vão ser 3 canhotinhos desse cartão que vai ser entregue para os executantes da tarefa. Após isso, a máquina vai estar bloqueada, mas a gente vai orientar para que você solicite para fazer o teste de confirmação real do bloqueio. Nossas máquinas aí têm metros de distância, a gente não vai bloquear a máquina inteira para vocês trabalharem. A gente vai bloquear somente o local do serviço de vocês. Então, esse bloqueio pode ser feito da maneira errada ou no local errado. Você solicitando para fazer o teste, você elimina qualquer tipo de erro. Vai iniciar a atividade com o equipamento bloqueado e testado. Ao final da atividade, vai devolver o canhoto do cartão para o executante do bloqueio, ou a chave do cadeado, vai juntar todos os canhotos que a equipe recebeu também e vai desbloquear a máquina ou o equipamento. Parte de trabalho em altura. Então, o que denomina um trabalho em altura? Desde que não dispôs de uma proteção coletiva, um guarda-corpo, um parapeito, é considerado trabalho em altura quando realizar atividades acima de 2 metros. Para isso, tem que ter um treinamento específico de NR35 de 8 horas com reciclagem minimamente bienal, mínimo de 2 pessoas para executar esse serviço, os EPIs obrigatórios, cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte, capacete conjugular para evitar a queda do capacete, fora os EPIs obrigatórios também, botina, protetor ocular e óculos. Usar um cinto de ferramentas ou um guincho para erguer as ferramentas. Também, se conseguirem amarrar essas ferramentas no seu cinto de paraquedista para evitar a queda de material, muito melhor também. Parte de trabalho em altura em andaime, sempre manter o andaime livre de material não utilizado. Então, se tem uma caixa de ferramentas lá em cima que você não está utilizando, vira um foco de tropeço. Proibido também sobre o piso do andaime você colocar algum material para chegar mais acima. Então, um exemplo aqui é colocar uma escada em cima do andaime para você acessar um local mais alto. Totalmente proibido também. Os andaimes vão estar estaiados ou no solo, né? Para evitar ali a queda do andaime. É proibido também deslocamento do andaime com pessoas em cima, todo mundo tem que descer, faz a movimentação e daí volta à atividade, também checa as travinhas lá para ver se ele não vai andar, ali com as rodinhas soltas. Devem ser tomadas precauções especiais quanto à montagem desse andaime ou movimentação perto de linhas elétricas. Tem que tomar o cuidado lá para não chegar e bater nessa linha elétrica, porque pode dar curto, pode causar choque elétrico. Somente é permitido subir em andaime com a plaquinha de identificação deliberado. Então a gente faz todo o checklist quando o andaime é montado. Se ele está dentro das normas, está tudo ok, está seguro para vocês acessarem, coloca a plaquinha de andaime liberado. Caso contrário, notamos alguma irregularidade, plaquinha de andaime interditado. Se está sem nenhuma placa, não foi feito checklist ainda, procura a segurança e solicita para que seja feito aí esse checklist, né. Então, com a plaquinha vermelha, proibido acessar. Trabalho em altura envolvendo escada, sempre verificar a capacidade da escada. As escadas, normalmente, o teste delas são feitas aí a 120, 150 quilos, então dificilmente não aguenta uma pessoa. Mas pode ser que esse trabalho que você vai executar exija que você suba com uma peça, com uma caixa de ferramenta, você vai ficar mais pesado. Verifica a capacidade, vê se está de acordo com a atividade que você vai realizar. Verifica se as travas estão funcionando. Sempre quando for utilizar a escada em local ali de circulação frequente de pessoas ou veículos, isola esse local, para evitar que alguém passe ali, chute a escada ou atropele a escada e venha causar queda lá de cima, né. A escada também não pode ultrapassar 1 metro do piso de acesso. Toma cuidado com transitar com essa escada, sempre com a ponta dela apontada para baixo. E tudo que você utilizar aqui dentro tem que estar em boa estado de conservação, principalmente as escadas. Não pode ter rachadura, o degrau tem que estar firme, né? Ela não pode estar bamba para nenhum dos lados, com as laterais soltas também, sempre tomar cuidado com essa parte. Lembrando que as escadas elas precisam ser amarradas numa estrutura firme para que não haja o risco de escorregamento. Caso seja impossível fazer essa amarração, vai ter que ficar ali um parceiro seu de equipe segurando essa escada até você realizar essa atividade. Se ela estiver amarrada, tranquilo, coloca o cinto, bate o talabarte numa ancoragem segura lá e realiza a atividade.
Se for fazer acesso por escada marinheiro, tem que estar de cinto de segurança também, tem que ter o talabarte, bater o talabarte em todos os degraus até chegar lá em cima. Chegando lá em cima, se tem disposição de guarda-corpo, da proteção coletiva, não precisa bater o talabarte no guarda-corpo, né? Não tem nada que obrigue você a fazer isso. Se você se sentir mais seguro, muito melhor também, pode bater sem nenhum problema. Plataforma elevatória a gente libera para operação de terceiros, sim. Tem que fazer a parte checklist, então a gente disponibiliza para vocês o checklist para que vocês façam essas anotações. Tem que ter um treinamento específico de NR35 para altura e também tem que ter um treinamento específico de plataforma elevatória. Previamente tem que ser enviado aos certificados desses dois treinamentos para que a gente possa fazer a liberação aí da plataforma elevatória também. Parte de espaço confinado. Então, o que é um espaço confinado? Qualquer local ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. Possui meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação é inexistente ou insuficiente para remover contaminantes, onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Muito cuidado nessas partes. A Bernec possui espaços confinados como tanques, caldeiras, tubulações, chaminés e silos. Para realizar o acesso a espaço confinado, tem que ter um treinamento específico de 16 horas se você for operante, se você vai entrar lá para trabalhar, ou de 40 horas se você for supervisor de entrada. A reciclagem desse treinamento é minimamente anual. Antes do acesso ao espaço confinado, a gente faz a medição lá com o multigases. A gente tem um multigases adequado com a nossa realidade, com a realidade dos gases presentes na Bernec. Para acessar qualquer espaço confinado também é recomendável a utilização do cinto de segurança com algum sistema de resgate, né, sistema primário e secundário ali, para retirar você o mais rápido possível caso tenha algum desmaio, caso tenha alguma queda. Se você entra sem o cinto e vai precisar alguém entrar naquele local para fazer o teu resgate, é uma manobra muito demorada. Pode ser que venha causar ali um acidente fatal por conta disso. Se tiver com o cinto, com o sistema de resgate, muito melhor. Para evitar risco de choque elétrico em espaço confinado, no caso de tanques metálicos, a tensão utilizada nos equipamentos deve ser de 12 ou 24 volts no máximo. Trabalha quente é qualquer serviço que vai realizar corte ou algum tipo de faísca ou chama aberta. Normalmente a utilização de solda, maçarico, também as lixadeiras, né, o que mais utilizam aí no serviço. Tem que ter os EPIs obrigatórios para realizar trabalho quente. Normalmente os equipamentos de raspa para evitar queimadura, máscara PFF2, né, para exposição a gases, máscara de soldador também. Faz um afastamento ali de 15 metros de qualquer tipo de produto combustível que possa ter naquele local. Uso obrigatório da válvula corta-chama na entrada da caneta e válvula anti-retrocesso de chama na saída do cilindro. Se uma falhar, a outra funciona, para que não volte nenhuma chama para dentro do cilindro e cause a explosão. Se for possível desmontar o equipamento, vou fazer uma solda numa peça daquela máquina. Eu consigo desmontar essa peça e levar para minha oficina, levar para minha bancada de trabalho, muito melhor. É um local adequado para você realizar aquela atividade. Sempre isolar a área com cones ou fita zebrada também para não afetar ninguém ali que está algum desavisado passando, pode jogar faísca nele e acabar queimando. Nos trabalhos com equipamentos de dióxido de etileno, os cilindros deverão estar amarrados e transportados em carrinhos próprios para evitar o tombamento desse cilindro, desse material. Sempre tem uma observação ali nas áreas de MDP, tem que intensificar o cuidado com o trabalho quente. Lembrando que o pezinho ali do final do MDP é de partículas, então é como se fosse uma areia de praia mesmo, mas é pó de madeira, aquilo ali pega fogo muito fácil. Então sempre toma cuidado, molha a área ali, se tiver algum pó de madeira no chão, para evitar algum tipo de princípio de incêndio. Parte de trabalho com movimentação de cargas, então todos os equipamentos de movimentação de cargas ou transporte de materiais têm que ser feito por um trabalhador qualificado. Previamente tem que ser enviado lá o certificado de vocês para a gente para fazer a liberação de serviço. Isola também toda a área da movimentação da carga para não ficar nenhum desavisado também por ali, ficar na linha de tiro da carga, né? Proibida a circulação e permanência de pessoas sobre a área da movimentação de carga. Antes desse serviço, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados pelo trabalhador qualificado. Então, a mesma coisinha lá da plataforma elevatória, a gente disponibiliza para vocês um checklist, entrega lá, vocês fazem toda a anotação. Na abertura da permissão de trabalho, a gente vai pedir esse checklist assinado também para realizar lá a liberação do serviço. Sempre utilizar uma corda para guiar a peça, para ela não balançar e nem rodar para nenhum dos lados por conta do vento. Verificar a presença de fios e cabos também, para evitar qualquer tipo de enrosco naquele local também ali da movimentação. Trabalha com eletricidade, nunca mexa em eletricidade se você não tem um treinamento específico de NR10, tanto básico quanto CEP, né? Somente trabalhadores qualificados para realizar esse tipo de serviço. Não entre em áreas e salas para as quais você não recebeu autorização, pode ser uma sala de subestação ou de quadros elétricos. Sempre exige que um profissional autorizado da Bernec realize a desenergização de ambos bloqueios e sinalizem o circuito no qual você vai trabalhar. Sempre realizar teste de energia zero para assegurar que o sistema não entrará em operação durante o bloqueio. O equipamento já deve vir com as instalações adequadas antes da dependência da Bernec. A utilização de ferramentas elétricas portáteis, como lixadeira, furadeira, esmilhadeira, holoforte,
Somente será permitida se estiverem alimentadas por um extensor com disjuntor diferencial residual, DR, né, o famoso DR, e instalado em perfeito estado de funcionamento. Então, se tiver algum tipo de fuga de energia, esse interruptor tem que desligar. Lembrando que os nossos padrões de tomada são os padrões industriais, tanto de 220 quanto de 380. Lembrando também que o padrão do cabeamento é diferente para cada tipo de voltagem. Se for utilizar o extensor, é aquela regrinha lá que a gente falou, tem que ter um interruptor DR anexado nesse disjuntor. Trabalho com escavação é todo o trabalho que necessite de perfuração e escavação no solo com profundidade superior a 1,20 m. Nos trabalhos realizados com escavação, o maior risco é o deslizamento e desmoronamento. Antes de iniciar a escavação, é necessário garantir que o solo abaixo esteja livre de tubulação ou cabo de energia elétrica. Para isso, você tem que consultar, né, o mapa de projetos lá. Caso não seja garantido essa informação que tem no mapa ou não tenha a informação do mapa, deve-se fazer uma escavação manual lentamente até ter certeza que não existe nenhum tipo de interferência naquele local. As valas de escavação devem ter uma sinalização de advertência permanente, mesmo ao final do turno. Terminei o meu turno de hoje, só vou voltar a trabalhar aqui amanhã. Continua com o isolamento lá para evitar que alguém caia lá dentro. Para evitar o risco de desbarrancar a vala, os taludes acima de 1,25 m devem ser escorados com algum tipo de proteção ali, barricada, barreiras, né? As escavações com mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, a fim de permitir que, em caso de emergência, uma saída rápida dos trabalhadores que estejam lá dentro. Não deve ser realizada a execução do trabalho manual ou a permanência de observadores dentro do raio de ação das máquinas que vão fazer essa escavação. Máquinas e pessoas nunca atuam no mesmo local. Parte de meio ambiente, né, por a gente trabalhar com madeira, nossa matéria-prima ser a madeira, a parte de meio ambiente tem que ser algo muito rígido, muito regrado, tudo dentro das linhas. Então, começando, a gente sempre procura ser economicamente viável, estabelecendo uma relação de competitividade justa, em relação aos demais concorrentes de mercado. Sempre ser socialmente justo, prezando primeiramente pelo capital humano e depois visando lucro, depois visando produções. Ambientalmente correto, então todas as leis e normas que exigem ali a parte da ambientação para fazer esse desmatamento da produção, tem que ser tudo muito regrado, tudo dentro das linhas também. Sempre prezando pela sustentabilidade, lembrando que todas as árvores que a gente derruba aqui para colocar na produção são dentro de reservas florestais privadas. Então, todas as árvores que a gente derruba, ou a gente comprou ou a gente plantou, tá? E são mais aí de 30 florestais que fazem essa parte de desmatamento aí para colocar dentro da produção. Parte de resíduos, né, que vão ser gerados aqui dentro. O resíduo em si, tudo aquilo que não é aproveitado nas atividades humanas, proveniente de indústria, comércio e residências, que precisam de uma destinação, normalmente a reciclagem, né, ou também o metal ali, que precisa de uma destinação adequada. Rejeito. São resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento, não apresentem outra possibilidade senão a disposição final ambientalmente adequada. E o lixo, né? Lixo é aquilo que já não tem utilidade. Qualquer material sólido originado de trabalhos domésticos, industriais e que é eliminado quando se misturam ou não se tem o reaproveitamento e reciclagem e acaba gerando um custo para a unidade. Por isso que a gente destaca a importância da coleta seletiva baseada no padrão CONAMA, que é o que a gente segue aqui dentro da Bernec e no resto do Brasil também. Tem as lixeiras, cada lixeira tem uma cor específica, e essa cor vai denominar um resíduo específico para aquela lixeira. Azul para papel, vermelho para plástico, cinza para resíduos gerais não recicláveis, laranja para resíduos contaminados, amarelo para metal, verde para vidro e preto para madeira, sem procurar fazer a destinação conforme essas cores. Nossa parte de destinação de resíduos vai funcionar através dos 4 R's, sempre procurando reduzir consumos supérfluos, reutilizar mais de uma vez, recuperar o que ainda está em condição de uso e reciclar, transformar aquele resíduo que já não tem utilidade para a gente, para posteriormente ser reutilizado. Parte de vazamento. Estou andando na área, identifiquei um vazamento de óleo, um vazamento de diesel, um vazamento, né, de algum tipo de líquido. O que que eu tenho que fazer? Ou estou lá realizando a minha atividade, bati a minha ferramenta numa mangueira de óleo, está vazando. O que que eu tenho que fazer? Né, vou sair correndo, vou deixar vazando? Não. Primeiramente, vou avisar a segurança do trabalho e meio ambiente, tá? Para a gente ir lá e tomar uma ação em cima desse foco desse vazamento. Então a gente vai lá, se for uma mangueira, a gente desliga o fluido, se for um barril que caiu, a gente levanta o barril para parar aquele vazamento. Já vazou óleo, né? O tempo lá de você ir lá avisar o meio ambiente e a segurança, vazou bastante óleo. O que que a gente vai fazer com esse óleo que já vazou? A gente vai entrar com um plano de mitigação. Então a gente vai pegar o material que a gente mais tem disponível aqui dentro, que é lá a serragem de madeira, a gente chama de maravalha, né? Vamos jogar essa maravalha em cima desse óleo que já vazou, deixar ali um tempo fazendo essa absorção de óleo, né? A madeira faz esse serviço de absorção e também vai evitar que esse óleo escorra para algum córrego de água. Depois disso, vamos retirar
toda aquela madeira e descartar ali em materiais contaminados também. Se houver alguma dúvida na destinação correta de resíduos, sempre comunique o setor de meio ambiente. Gerei um resíduo na minha atividade, não sei onde eu tenho que descartar especificamente isso daqui, entre em contato com a gente lá, chama no rádio, chama no ramal, que a gente vai ali orientar para que você faça esse descarte correto, ok? Sempre procurar repensar na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo sempre se transforma. Segurança do trabalho e meio ambiente em movimento pela vida. Muito obrigado pela atenção de vocês. A integração foi essa, lembrando que ela é válida durante um ano para você acessar qualquer unidade Fabril da Bernec.